De amar a Deus e a mamãe. Eita, não se pode amar a Deus e a mamãe. Entenderam, né? Mas a gente adora a mamãe. Pois é. Você quer que eu saia daqui? Você está enxergando bem daí? Ah, rápido aqui não tem nem tempo. Não, é que você. Posso falar? Olha, ele é nosso visitante, eu adoro ele, é uma pessoa muito amada, mas é que ele fala muito. Aí vai acabar tarde. E aí? Vem Então tá pro lado de bom. cá? Quer vir pro lado de cá? Não, aqui eu tô com um passador. Ah, tá. Então tá. Não? Vamos lá? Tudo bem? Prazer. É um prazer estarmos juntos de novo, né? Tem tanto tempo. Muito prazer. Mas quem é que assiste o programa na rádio? Tem Eu. muita gente aqui que assiste. A Rose assiste, não assiste? A Cláudia assiste. Mas na rádio a maioria não são espíritas, vocês sabem dessa história. É mesmo? 80%, 90% das pessoas não são espíritas que assistem e participam, né? É um monte de evangélicos que acreditam na reencarnação, que Pois um é. bandista é um monte também, um monte de evangélicos, mas o mais curioso é o evangélico católico. O bandista que sabe, né, do plano espiritual, sabe do trabalho, É, mas os católicos e evangélicos, teoricamente, mas eu sempre faço atendimento depois, né? sim. E aí eu pergunto, mas qual a sua religião você frequenta? Ah, não, eu vou à igreja aqui perto. Mas eu já tive um sonho, meu pai já me visitou, minha mãe desencarnada já esteve aqui, então eu sei que isso é verdade. Isso é o Brasil, né? Isso é o mundo, eu acho, É. né? Se você olhar na internet, os assuntos mais buscados da internet é a transição planetária. Quer dizer, todo mundo no íntimo sabe que o planeta está mudando, né? Que tem alguma coisa acontecendo. É o que mais se fala. E as projeções astrais, né? Agora virou uma Uhum. moda isso, né? Só se fala nisso, né? Que foi o que o Valdo Vieira, Exatamente. quando de escola de Chico, né? José Ele vai para Sociologia. projeciologia, né? Que é o desprendimento do corpo. Eu acho que tem muitos médios na mediunidade hoje, ostensiva, é em cima de projeção astral. Então, Mesmo aqueles que não sabem, dormindo mesmo se projetam, e né? isso é curioso porque ele traz informações explícitas do que está acontecendo no plano espiritual, que nós espíritas já sabíamos há muito tempo, por causa das obras, e que eles trazem reforçando mesmo sem ser espírita, né? Então ele sai e vê como é que está o umbral, como é que está evoluindo, o que que é obsessão, o que que acontece em determinado lugar, está sempre na internet. É uma coisa de validação do que a gente estuda, do que a gente trabalha, das palestras e que vem acontecendo. E a rádio me dá agora essa, que eu faço muita palestra, mas para espírita, É, né? Nunca tem a contestação, não tem a discussão. A minha posição é sempre confortável, né? Estou falando para pessoas que acreditam no que eu estou você falando. fala. Você vai para a rádio, não. Você é contestado, né? Tem uma discussão, tem fóruns. Né? Antes do nosso programa é o Debate na Rio, que é um Hum, dos programas mais antigos da rádio também, com o pessoal, a diretoria toda da rádio, que também é um debate. Então é interessante isso. Vai enriquecendo as palestras. é verdade. E falar sobre Deus e a Mamon, a gente viu essa passagem de Jesus 1000 vezes, né? Só que o que que é Mamon, né? O que que é um Mamon na nossa vida? Por que Jesus, nada que Jesus trouxe, nada, nenhum milagre dele, nenhuma palestra, nenhuma situação que ele passou foi à toa. Todas elas foram de suma importância para a nossa evolução espiritual do planeta. E mais ainda nesse momento de joio do trigo, né? A gente está vivendo isso. Por que que a obsessão está tão forte? Por que que tem tanta gente encarnada com dificuldade de sobreviver? Por que que os índices de suicídio estão lá na estratosfera? A ansiedade, a depressão, as angústias. Por que que tanta violência? Tudo previsível. Quem olha de fora do planeta, o espírito que é de fora do planeta fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Nós já vivenciamos isso em outros planetas. Né? Porque o umbral que está no plano espiritual está todo encarnado agora. Por isso que esses projeciologistas, eles saem e veem como está melhor o plano espiritual. Por que está melhor? Está melhor porque está todo mundo Tá. encarnado. Tem mais mentor do lado de lá do que aqui. É, Que era o contrário, né? Porque esses espíritos demoravam a encarnar. Estavam relutantes em encarnar. Agora tem que encarnar porque é a última oportunidade. Lembra dos trabalhadores da última hora? Que o homem ia lá na praça e convidava para vir. Depois deu o mesmo salário para todo mundo. O que que é o salário? É continuar no planeta.
É isso. E é sobre essas coisas que nós vamos falar. O que que é mamão para nós espíritas? Não é o dinheiro, não é a joia, não é o carro lindo, não é isso. É tudo referente às coisas materiais. Como é que eu distingo o que é uma coisa material por uma coisa espiritual? Como é que vocês fazem essa distinção? Quando você vê uma palestra como essa, qual é a diferença do que é material e do que é espiritual? Tudo que eu uso, os meus 5 sentidos, são coisas materiais. Tudo que eu estou vendo depende de um fóton, que é uma subpartícula atômica, que vai pegar em alguém e que vai vir na minha visão e eu vou codificar no meu cérebro. Então, a luz é que torna a minha visão. A luz é o que? É algo material. Então, tudo, as ondas sonoras, o tato, paladar, tudo que é material está referente a. Então, tudo que agrada e que apaixona e que eu vivo através dos meus 5 sentidos, eu tenho que, aos poucos, ir me enjoando daquilo, me afastando daquilo. Da comida boa, da bebida, tudo que é difícil, né? Tudo que é material, aos poucos, não é de uma vez, nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos que começar a dar menos importância, ter menos paixão por isso. E começar a gostar daquilo que é espiritual. Como é que eu percebo aquilo que é espiritual? Eu consigo ver Deus? Eu consigo ver os espíritos? Eu vejo os sentimentos? Até o nome já diz. Quando eu sou apaixonado por sentimentos, eu estou sentindo. A grande diferença é eu tenho que perceber as coisas, aquilo que eu gosto, aquilo que é bonito, que é o belo, né? A poesia, a arte, o sentimento, as pessoas boas, o bem-estar do outro, a felicidade do outro, são coisas espirituais. Então, eu preciso ter prazer em relação a isso. Como que eu vou saborear isso se eu não fizer coisas, se eu não participar, se eu não estiver perto de pessoas, se eu não estiver numa instituição? Eu nunca vou saber. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco. Vamos tentar fazer um histórico aqui, no tempo que eu tiver, não tem problema nenhum, a gente pode interromper a hora que for, para ninguém sair daqui muito tarde com medo de perder alguma mão por aí. Porque a vida é assim. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. São Lucas, capítulo 16 a 13. Na época, Jesus estava falando exclusivamente das riquezas, do poder, das coisas materiais, das brigas que ele vivia. Jesus sempre trouxe os exemplos mais concretos do que ele vivia, falava da ovelha, da dracma perdida, do talento, né? Mas nós vamos evoluindo espiritualmente e vamos trazendo isso para coisas mais sutis, como a gente está vivendo hoje dentro dessa sala aqui. Isso aqui é uma foto que foi tirada pelo telescópio mais moderno que nós temos hoje no universo, né? No planeta Terra, fora do planeta, que é o James Webb, mostrando uma série de coisas que nós não tínhamos ideia que existia no universo. Inclusive, a formação do universo através do Big Bang hoje caiu por terra, né? O tempo dessas galáxias, como elas foram feitas, o que levou muitos criacionistas aqui no planeta a dizerem e voltarem com a teoria da criação divina, em que o universo todo foi criado no mesmo momento. Então, cada vez mais a gente está evoluindo e mais as nossas teorias espíritas, trazidas principalmente por André Luiz, né? A Evolução em Dois Mundos, todas as obras de André Luiz vão sendo comprovadas através da física quântica. Então, a gente já sabe que esse mundo que nós conhecemos através dos nossos 5 sentidos, que é o mundo material, que é o mundo mamon, que a gente vai discutir hoje, não é o único mundo que existe. Inclusive, já comprovado cientificamente. Existem partículas subatômicas que geram uma série de mecanismos que a gente chama de mecânica quântica e que regem todo o universo e que aos poucos a gente está percebendo. Ah, não temos aparelhos ainda para medir isso, estamos criando, né? Já tem um acelerador de partícula, as fórmulas matemáticas, a observação
do universo. Então, aos poucos, a gente está começando a mostrar que existe um mundo fora o mundo que a gente consegue perceber através dos 5 sentidos. Como que Chico disse que nós conheceríamos esse mundo, né? Como a humanidade comprovaria a existência do plano espiritual? Vocês sabem? Geraldinho tem falado sobre isso direto. Chico disse que nós íamos perceber a presença dos espíritos e comprovar cientificamente através das televisões, que a gente ia evoluir com a forma de transmitir as imagens, e estamos evoluindo, né? Agora já estamos na televisão digital, estamos indo para novas, e em algum momento nós iríamos criar um aparelho que ia se comunicar, ia captar essas imagens do plano espiritual. No primeiro momento, nós acharíamos que são extraterrestres, e depois nós íamos, através dessas imagens, né, codificando elas, comunicar com o plano extrafísico. E a gente tem visto agora, dentro da doutrina espírita, não sei se alguém aqui acompanha, tem um monte de seminário, de reuniões espíritas, utilizando aparelhos eletrônicos para receber mensagens do plano espiritual. Psicofonia e psicografia, né? Através do computador. Olha que loucura. Transcomunicação. Transcomunicação. Você já participou, Sara, de alguma? Hã? Já participou? Não, já vi vários É. efeitos, até hospedei um alemão e hospedei o Clóvis Nunes, que é baiano, É isso mesmo, Clóvis Nunes. e eu hospedava de tal em tal. Nossa, muito Eu curioso, estou né? velha, gente, eu estou. Mas agora está muito em voga. Estamos fazendo seminários no Brasil, todos me convidaram para fazer a palestra do seminário. Mas o Clóvis Nunes, ele faz parte desse grupo, desse projeto. Para comunicar com os espíritos. E o local onde é mais avançado tudo isso, você sabe onde é? Você sabe onde é? Não. Luxemburgo. Ah, é? Esse pessoal que está me convidando aqui de Minas. Então, eles estão recebendo as mensagens, como nós recebemos através de Chico, de Valdo, nos casos de espírito, nas psicografias, eles recebem agora nesses aparelhos, comprovadamente. E isso vai ser, segundo Chico Xavier, a comprovação da existência desses outros planos através da televisão, em algum momento, que a gente vai começar a receber imagem nítida, transmitida. A novela do plano espiritual, que a gente lê com o André Luiz, a gente vai agora ver na televisão em algum momento. E aí o mundo vai ter que ter certeza absoluta que a Terra não é plana. Que realmente existem muito mais coisas do que nós imaginávamos. E é isso, é o futuro. É sobre isso que a gente vai falar um pouco também. Isso aqui é uma foto do telescópio anterior a esse, né, o Hubble, da nossa casa, né, nossa Via Láctea. Esse grãozinho de areia aqui na Via Láctea é o nosso sistema solar. Não dá nem para ver a Terra aqui, né? Olha o tamanhozinho que o sistema solar, com o Sol e tudo, é dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é um grãozinho de areia naquela foto que nós vimos antes. A Terra, o que é ali, né? Pequeníssimo. Apesar disso, esse que é a grande dicotomia, o grande segredo do universo. Apesar de nós não sermos nada, o nosso Sol, o nosso sistema solar não é nada. A Via Láctea não é nada no universo. Apesar de nós não sermos nada, tudo isso só existe para a gente estar aqui hoje estudando. Olha que coisa louca. Tudo isso só foi criado para que a gente estivesse aqui hoje estudando. Tudo que existe material que a gente consegue ver no universo, que nós estudamos até hoje aqui na humanidade, na física clássica, que é Newton, Einstein, né? Esses caras só estudavam a física que a gente consegue perceber através dos 5 sentidos. A mecânica quântica veio depois, inclusive Einstein enlouqueceu com ela. Ele diz, Deus não joga dados, porque a física quântica ela é imprevisível. As moléculas, a antimatéria, como é que funciona. Tudo isso que existe no universo só existe para que a gente esteja aqui hoje sentado, estudando e aprendendo e evoluindo sobre isso. Essa é a coisa mais louca do universo. Apesar de nós não sermos nada, tudo isso que nos torna nada só existe para a gente estar estudando. É igual uma grande universidade, uma grande escola. Você entra numa universidade daquela dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, na USP, é um troço gigantesco. Mas um aluno que está saindo dali, você olha para ele e fala o seguinte, o que é esse aluno perto da USP? Não é nada, mas ela só existe. Não é essa loucura?
Por isso que Jesus dizia, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Pai saiba. Tudo que existe no universo é para que você esteja aqui aprendendo, estudando, desenvolvendo. E demora muito para a gente chegar nesse estágio de individualidade. No universo, o início de tudo, a base de tudo, quando a gente vê essas palestras na internet agora, falando de obsessão, de umbral, do James Webb, dos planetas, das galáxias, e a gente fica perguntando, mas como é que é o início de tudo? Como é que tudo se começa? Por que tudo começa para chegar a esse ponto que nós estamos vivendo agora? De sofrer, de chorar, de querer as coisas e não ter, de ficar ansioso, de ficar depressivo. Como é que começa tudo isso? Qual é a lógica disso? Quantas vezes você não sente e fala assim, qual é a lógica de eu estar encarnado? Pô, não gosto dessa cara que eu tenho, desse corpo, não gosto do pouco dinheiro que eu tenho, ou eu tenho dinheiro demais, estou irritado, ou eu queria... A gente sempre quer alguma coisa que não tem. E a gente está sempre insatisfeito com alguma coisa. E a gente fala, por que eu tenho que viver isso? Por quê? Quem está lá no leito do hospital está dizendo, por que minha vida vai acabar agora? E quem está de saco cheio da vida fala, por que eu tenho que viver isso até o final? Não é assim? A gente não está o tempo todo assim. Quem está lá no leito está dizendo, pô, eu queria ter só mais um mesinho, mais um ano, mais 2 anos. Aí você fala para ele, calma, você vai ter outra vida, que existe plano espiritual. Aí a pessoa olha para você, pô, você está aí saudável, me contando essa história. Pode pegar teu carro, ir para qualquer lugar. E aí chega para o outro e fala, poxa, mas você tem que se esforçar, tem que viver o máximo que puder. Pô, mas eu estou com 80, estou com 90 anos, não tenho mais, estou cansado, né? E aí você fala, não, mas você tem que ir até o final, porque tem um monte de coisa importante. Bom, para você é fácil. Não é assim? A gente está sempre fazendo esses questionamentos, porque a gente não sabe exatamente, ou pelo menos não sente exatamente o que é a importância de estar vivendo, aprendendo, desenvolvendo. E o que vai nos trazer esse reconhecimento. O início de tudo no universo, esquece a Via Láctea, esquece os buracos negros, as supernovas, os sóis. O início de tudo no universo, o Espiritismo já trouxe desde 1857, que é isso aqui, ó, a Trindade Universal. É o início de tudo. É antes do Big Bang. Não explodiu nada ainda, não foi criado os átomos, as subpartículas, o hidrogênio, não tem nada no universo. E o que é isso? Deus, de quem se originou o universo, criou o espírito e o fluido cósmico universal. Então, o início de tudo para nós espíritas é Deus. É ali que é proveniente. Ah, um dia a gente vai saber o que vem antes de Deus? Pode ser. Jesus não falou sobre isso. Só fala da criação, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o início de tudo é Deus. Um dia, quando nós evoluirmos mais, vamos criar teorias para anterior a isso. Já basta entender que existe uma substância que nós não chegamos perto ainda. A gente está indo nos bósons de Hills, né, que é a partícula de Deus, os elétrons, né, os fótons, a gente está nas subpartículas atômicas. Essas subpartículas atômicas já criaram um rebuliço, que é a física quântica, que é o caos. Então, a gente está antes de compreender o princípio espiritual. O princípio espiritual e o princípio material, que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal, é o início de tudo. Isso está parado na natureza, paralisado. O que vai virar o princípio espiritual com o tempo? Vai virar o que nós somos, espírito. Mas se você está parado na natureza, como é que você vai se transformar nessas coisas doidas, chatas, malucas que nós somos aqui? É que nem pegar uma pilha, uma Duracell, e botar aqui em cima da mesa. Você sabe se ela está carregada ou não? Para que serve uma pilha na sua mão? Mesmo ela sendo mais cara do que... Ela só serve quando você bota na lanterna, no brinquedo, né? No passador de slides. Se não tiver alguma coisa para você ver que tem uma energia ali dentro, a pilha não serve. É igualzinho o princípio espiritual na natureza. Ele não serve para nada.
Então tem que ter uma pilha, tem que ter alguma coisa para ele mostrar que ele tem utilidade, que ele tem alguma ação. Através do princípio material, nós vamos criar a matéria, e esse princípio espiritual, ele entra na matéria, e naquele momento ele começa a ter uma utilidade. Ali nasce o que vai ser no futuro, que todos nós. Então, toda a matéria do universo, ela só existe para que essa energia que está parada no universo entre dentro dela e ele comece a aprender a ser gente, né? A ter inteligência e se tornar uma individualidade. Quem de vocês aqui na sala já pegou essa matéria, esse princípio espiritual, e transformou em algo que no futuro vai ser um espírito como a gente? Quem já fez esse teste aqui? Quem já pegou essa energia que está aqui no planeta, que a gente não está vendo, e transformou ela em algo inteligente que no futuro vai ser um espírito igual a gente? Maternidade. Não. Maternidade. Maternidade, o espírito já está no plano espiritual com inteligência. Na maternidade, ele já está com inteligência. Ele já tem a forma humana do embrião. Antes disso, na natureza, ele está aqui. É isso aí. No dia que você pegou um feijãozinho na escola e botou no algodão, jogou a água, o que você fez? Você pegou um princípio espiritual que você nem sabia que existia, que estava ali na sua casa, estava ali ao seu redor, jogou ele dentro de uma matéria que tem um código genético. E o que aquela energia, quando entrou dentro do caroço de feijão, aprendeu que ele era? Ou ela acha que ela era? Feijão. Ela não era nada. Por que a Duracell, quando tu bota na pilha e ilumina a parede, ela acha que ela é, se ela tivesse inteligência? Luz. Isso é para isso que existe o universo. Só para isso. Para pegar uma energia que está ali sem utilidade nenhuma, colocar dentro de um código genético que está dentro de um caroço de feijão, de maçã, de laranja, o que for, trigo, uma planta, e dentro daquilo ali ele aprender, através daquele código genético, que tem que multiplicar células, que ele tem que buscar coisas na natureza, e quando ele chegar ao final da vida dele, ele vai acreditar que ele é o quê? Uma planta. Aí você vai pegar aquela energia que está no plano espiritual, que sabe transformar semente em planta, e vai fazer o que com ela? Botar de novo para ela transformar mais sementes em plantas. Não é assim? E mais, até ela está cansada de saber fazer, igual a criança na escola. Já estou cansado de fazer o beabá. O que a gente faz com ela? Muda de turma, muda de série. Vamos para outra série, vamos aprender outros. Quando você está cansado de ser planta, com aquela energia que está ali, entra e sai, ela vai o quê? Vai aprender outros. O que vem depois da planta no reino? Animal. Qual é a diferença fundamental do reino vegetal, que é o reino orgânico, né? Primário, para o reino animal? O nome já diz. O que são bonecos animados? Anima. Esse movimento. O que são desenhos animados? Lembra quando a gente era criança? Agora o pessoal chama de cartoon, né? Mas na época, os desenhos animados, que são os desenhos que se movimentam. Então, quando aquela energia já aprende o suficiente, já está cansado de saber de fazer aquilo, ela muda de estágio e vai para o reino animal. Os primeiros animais de sangue frio, né? Aí vai aprendendo, vai mudando, vai crescendo. Qual é a diferença do mamífero para um réptil? Quem é mais inteligente? Quem aprende mais truques? Não é isso? Então ele sai de um animal que é menos inteligente, organicamente, e vai para um outro que tem, até chegar no nível do ser humano. Só que isso é devagarinho, é muito penoso. E vai, e volta, e testa, e não foi bem. Aí nasce deformado, o espírito não está, essa energia não está pronta ainda, e volta.
Tem um monte de espírito no plano espiritual só trabalhando para aprender, para esses truques nossos aprendermos. Então, o que eu digo para você, Mamon, que é tudo isso aqui material, ele é fundamental importância para nós evoluirmos, existirmos. Senão a gente vai continuar na natureza. Como nada. É só uma energia. Então eu entro dentro do código genético e vou aprendendo que o código genético me obriga a... Ah, Hernani, o que é o código genético? Um bom exemplo é o celular da gente. Para que serviu o celular 15 anos atrás, quando ele foi lançado? Só para falar. Que é o que a gente nem faz hoje com ele. Né? O que mudou dentro do celular? O código genético dele, não foi? Criaram os softwares, que são os apps, e agora ele pede pizza, pede o carro, dá o melhor caminho, paga a conta. Não é isso? Não foi mudando? Se tivesse um espírito ali dentro aprendendo tudo aquilo, o que seria mais inteligente? O de 15 anos atrás que só falava ou o de hoje? Pede tudo, dá o caminho, etc. Então, nós somos o celular de última geração. Não é isso? O problema é que a gente fica baixando um monte de pornografia, dando golpe em todo mundo, igualzinho. É igualzinho. Então, o nosso código genético é igual ao celular de última geração. E a gente não dá valor. Para o celular, a gente dá. Quem é que dá valor para o celular? Para aquela televisão 4K poderosa. E o carro, então? Hein? Carro cheio de tecnologia, aquilo que a gente ama. Né? Mas o nosso corpo tem muito mais tecnologia do que tudo que está ali. Foram milhões de anos para a gente chegar no nível que está, e a gente não dá esse valor todo. A gente acha que nunca está bom. Olha no espelho e fala o quê? Não era isso que eu queria, né? Queria tanto ver a Grazi Massafera ali, né? Hein? Cadê o Cauã, né? Isso que a gente reclama. Esse que é o problema. Tudo isso aqui foi para a gente chegar ao nível que está hoje, e o que mais demora é chegar à individualidade. São muitos e muitos anos para você sair da natureza e um dia ser uma individualidade. Mesmo que eu desencarne, que eu morra, no plano espiritual, eu continuo sendo a individualidade. Eu volto, mas eu sou uma individualidade. Antes disso, eu estou encarnando, desencarnando, extinto. Só código genético. Os cachorros, os leões, as zebras, os pés de feijão, o pé de jaca. São diferentes, mas você faz a energia, faz aquilo que o código genético manda ela. Você faz o que o teu código genético manda você fazer? Você não faz nem o que você quer. A gente toma decisão o tempo todo. O nosso livre-arbítrio nos dá liberdade de tomar decisão. Eu vejo, às vezes, essas pessoas no plano espiritual, na internet, falando: ah, a gente não tem livre-arbítrio, a gente encarna, desencarna com um destino traçado. Eu falei, quem dera, que Deus já tinha resolvido tudo isso, então. Ninguém cometia mais crime nenhum, não tinha mais problema nenhum. O meu código genético já definiu o que eu ia ser. Era só encarnar ali e aprender, igual pé de feijão, né? Justamente eu faço tudo ao contrário que ele pediu. O pai pede, faça-se igual estou dizendo, que você é um pedacinho meu. E aí eu vou contra, e sofrendo, e pagando, e sofrendo, não é isso? Por quê? Porque quem manda em mim não é o código genético. Nem o sexo que eu tenho eu quero mais. Eu não gosto da cor da pele que eu tenho, eu não gosto do cabelo, eu não gosto da minha opção. Eu peço tudo e sem encarnar, mas depois que eu encarno, estou fora, malandro. Vou fazer diferente do meu jeito, não é isso? Estou a fim de fazer do meu jeito. E aí, sofre. Prepara a nova encarnação, e aí a gente vai sentar, vamos ver, faz assim agora, muda aqui, vamos com outro biotipo, vamos com outro, e vai tentando ajustar para que a gente tenha felicidade. É isso que nós somos. No plano espiritual, e o futuro de todos nós aqui na sala é ter essa forma aqui, ó. Aquela energia lá vai ter no futuro. Qual o único espírito que encarnou entre nós que tem essa forma aqui? Jesus. Só Jesus. Jesus ficou milhões, milhares de anos
para conseguir ter um perispírito, que é igual ao nosso, para poder encarnar e formar as células, ó, na composição que ele teve. Que Maria e José fecundaram ele, não é isso? Sem essa forma aqui, ele não ia multiplicar as células para transformar num ser humano. Que o código genético está aqui dentro, precisa do perispírito para que as células, não é isso? Essa energia não vem treinando lá atrás para ser humano? Jesus não lembrava mais o que era ser humano. Ele já tinha esquecido. Então tinha que preparar o perispírito dele para que o código genético levasse ele até a forma humana. Isso aqui é o perispírito. Essa energia precisa acreditar ter essa forma para as células se multiplicarem e formar o corpo. Então, quando aquela energia acredita que não tem um braço, lembra que Jesus dizia? Se o seu olho é motivo de escândalo, é melhor que ou que arranque um braço, não é isso? Então, se essa energia desencarna, que cortou o braço de um monte de gente, e não tem a forma do braço ou da perna, ou seja, o que for, quando ela vai multiplicar as células para transformar o corpo, o que falta lá? As células referentes aqui. Então, você é essa energia, sai da natureza para se tornar isso, vai acreditando que é, desde que encarna no reino vegetal, animal e ser humano, e forma o seu corpo biológico de acordo com isso. O que é mamon aqui? O que é material aqui? Aqui é 100%, e aqui é algum percentual. E o que é espiritual aqui? Então, quando Jesus dizia que a única forma de evoluir é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, qual é o próximo que ele está falando aqui? É o próximo que às vezes você não quer nem tocar nele. Não tem nada a ver com o corpo físico, com o dinheiro que ele tem, com a educação que ele tem, com o cheirinho dele, se é cheiroso, se é bonito, hein? Se é charmoso. Não é esse amor. É o amor do Espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Tudo bem até agora? Isso é a Trindade universal. É por isso que as coisas materiais são fundamentais. Para a gente chegar aqui hoje como individualidades e aprendendo, desenvolvendo coisas que vão nos levar eternamente conosco. O que é a intelectualização da matéria? É quando o fluido espiritual se junta com o fluido material. Ah, Hernani, e essa matéria, ela foi criada para o corpo humano para estar agora em 2024 dessa forma? O código genético ele vem evoluindo com o tempo, igual o celular. Quando o espírito é mais elevado do que o código genético, ele joga aquele código genético para cima. Você evolui. Quando o espírito é menos evoluído do que o código genético leva o espírito para... É uma troca. Então, a intelectualização da matéria é ir apurando e melhorando geneticamente cada um que nós temos. Quando os capelinos vieram para cá, eles chegaram aqui, olharam e falaram assim, pô, nós vamos encarnar em macacos? Porque os corpos que eles tinham lá eram corpos mais sutis, mais elevados. Só que eles começaram a encarnar aqui, nós também aprendendo, desenvolvendo. O nosso software do nosso celular foi se desenvolvendo e melhorando. Então, a intelectualização da matéria é uma troca. Quando o espírito é mais elevado do que a matéria sobe. Quando a matéria está acima do espírito. Então, precisa ter diferentes espíritos encarnando no planeta para que o que está em cima sempre puxe o que está. Se tiver todo mundo no mesmo nível, o planeta vai estagnar, ficar parado. Aí as pessoas perguntam para mim, Nani, mas precisava ter tanto conhecimento, tem um monte de gente ignorante. Vai ser sempre assim, até a gente chegar num estágio do planeta evoluído. Eu preciso ter alguém ensinando alguma coisa para alguém. Isso nas famílias, nos casais, nos vizinhos, dentro da casa espírita.
Alguém tem que saber alguma coisa que o outro não sabe. Por quê? Eu preciso transmitir informação de um para... Qual foi o único espírito que encarnou entre nós que sabia tudo? Só encarnou uma vez e um espírito. O resto sempre tinha altos e baixos. Diferença para um estar passando e ensinando o outro. Tudo bem até agora? Tudo fácil. Isso aqui é tudo espiritismo puro. Espiritismo raiz, né? A gente nem entrou em nada complicado ainda. Ainda menos. Mas vai acabar cedo. Perispírito e corpo psicossomático, ó. Isso é o nosso perispírito, né? O nosso espírito está aqui trazendo as moléculas que nós acreditamos que somos, as nossas características físicas atraem essas moléculas e elas compõem o nosso perispírito. Se eu me olho no espelho todo dia e digo assim, eu sou feio que dói, qual a molécula que eu estou atraindo? É feiura. Se eu sou mal que dói, hein? Da maldade, né? Se eu quero a doença dos outros, ou se eu acho que eu estou doente, o que eu estou atraindo? Eu estou atraindo as moléculas que compõem as coisas que eu acredito que eu tenho certeza. Lembra quando eu encarnava no pé de feijão, que eu tinha certeza que era no pé de feijão? Quando eu encarnava o chimpanzé, eu tinha certeza que era um chimpanzé. Então, quando eu encarno e vivo essas coisas, eu tenho certeza que eu sou aquilo que eu acredito. E aí, quando eu estou em casa e acho que eu estou doente, que eu não sirvo para nada, que eu não sou uma pessoa boa, as moléculas que eu estou atraindo. Hoje a gente acredita muito nessa Tem gente que acredita que é cachorro, São Bernardo, Pinte, até né? hoje. E eu atraio essas moléculas. Então, quando eu estou em casa, sofrendo, brigando comigo mesmo, brigando com a humanidade, reclamando de tudo, eu estou atraindo um monte de molécula para o meu perispírito, que são as moléculas que estão soltas aqui, que compõem os fatos. O suicida é o melhor exemplo. O suicida, ele fica relembrando o fato do suicídio. Isso é comum em todos os médios. Jogou na roda do trem, fica passando aquela deformidade. Por quê? Porque as moléculas que ele continua atraindo são do fato que ele, ou do ato que ele cometeu. As deformidades do corpo dele são tão grandes que às vezes as encarnações são breves para jogar aquilo ali na carne e ele acreditar que tem um corpo são de novo. Senão ele não consegue encarnar. Quando você chega aqui na casa espírita, você vem cheio dessas moléculas. Você gera todo dia lá assistindo a televisão, né, a novela. A novela é pós-graduação do obsessor. Cara, com tranquilidade. E se teu obsessor estiver meio atrasado, não estiver bem, tem um canal vivo agora que ele pode fazer a repescagem dele. Né? Ele entra e vê as obsessões do passado que ele não lembra, da década de 70, de 80, para dar um refresh nele. O cara sai. E o obsessor, quando é novinho, ele vai para tarde, né? Para Malhação, para aquela novelinha mais light. Então, para tudo quanto é obsessor tem agora. Né? Tem os obsessores violentos, que são aqueles canais de crime o dia inteiro. Cara, tudo quanto é. Para todos os gostos. Então, você chega aqui, cheio dessas moléculas dos obsessores, triste, chateado, cabisbaixo, assiste a palestra, fica todo felizinho, esquece um pouco desses problemas, toma o passe no final e retira essas moléculas. Uma boa parte delas. Vai ficar tudo aqui para ser limpo a semana inteira. Sai leve. Hoje eu estava vendo o atendimento fraterno que ela fez para o garoto. Você vai vir aqui, vai tomar um passe, vai sair daqui leve. É verdade. Né? Dá uma força nos chakras, tira as moléculas, você sai. Só que você corre para casa, para a televisão, para o jornal, para o Twitter, para o pau vai comer no Facebook, né? Para a mercadoria geral. Não é isso? Então, indo que vocês adoram. E aí, guerra, o Minion contra o Petralha, que não sei o que. Aí vai as moléculas, voltam tudo. Na semana que vem, na terça-feira, como é que você está? Não tem nem andar. Volta para cá. Aí o que, que o mentor fala? Cara, não aguento mais essa limpeza. Cara, eles voltam igualzinho. Não é isso mesmo que eu falo? Cara, não aguento mais. Vou contratar uma faxineira. Vou contratar a faxineira. E aí bota para limpar de novo. Então, nós somos papa-passe.
Toda semana volta com o mesmo carga, mesmo problema, mesma molécula e vai evoluindo. Até vir um problema grave, um arrependimento. Ele chega no plano espiritual, dá uma passadinha no umbral, vira anjo, né? Quem é que não vira anjo no umbral? Aí vira santo. Ah, se eu soubesse disso tudo, né? Aí os caras vão passar essa palestra lá para você. Lembra que ele falou? Os obsessores são terríveis. Cara, quem mais gosta de mim é obsessor. Já vi na mesma mediúnica que eles falam, te adoro. Porque quando ele chega aqui, eu falo, você não via a palestra. Vocês continuavam fazendo tudo errado. Não vem um mentor falar comigo. Só obsessor. E é isso mesmo. É assim que funciona. São as moléculas, partículas subatômicas que se unem, formam aquilo que você acredita que é, que você ama, que você quer. Jesus dizia, né? Você vai estar onde o seu coração. Não adianta só pensar. A gente tem que sentir. O nosso trabalho como individualidade nesse momento no planeta é sentir coisas boas. Ler, escutar, falar. Você não vai levar isso. Você vai levar o que você sente. Esse que é o segredo. Essa é a evolução. Estamos escondidos aqui, ó. O tempo que a gente leva para sair da natureza, em reinos vegetais e animais, até alcançar a autoconsciência, até o livre-arbítrio e se tornar individualidade, é muito maior do que o tempo que nós estamos levando, depois que vira individualidade, para se tornar um espírito puro. Demora, nós já andamos mais de 3/4, 4/5 da nossa caminhada. É muito mais lento você se tornar uma individualidade do que depois que você se torna individualidade para se tornar um ser evoluído. Então, o pior a gente já passou. Nada de ansiedade nessa linha. Essa linha não é ansiosa, não. A gente conversa Sou com uma quase de vez espírito. em quando. Mas é a verdade. Até aqui, ó, era importantíssimo que nós adorássemos viver. Comer, beber, sexo. Ué, como é que você vai progredir se não tiver corpo para nascer? Sexo tem que ser muito bom. Comer tem que ser muito bom, senão você morre antes. Não tem saúde. Então, tudo isso que vocês adoram hoje, eu também, nós fomos treinados, preparados por espíritos, por um plano espiritual, para que a gente adorasse tudo que é material. Até o momento que você se torna uma individualidade. Aí esses malvados falam, agora você não pode gostar de nada disso, vocês acostumaram a gostar até agora, e tem que desenvolver o lado espiritual. Esse é que é o problema. O que era fundamental para a gente chegar onde a gente chegou, agora é fundamental que a gente deixe de gostar. Agora eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E aí eu preciso que nada disso me traga paixão, felicidade, e que me traga felicidade, o bem-estar do outro, o amor ao próximo, as pessoas felizes se dando bem, a não violência, a paz, tudo que está no Sermão da Montanha. Tudo que está no Sermão da Montanha é a base do que eu preciso fazer quando eu chego aqui, que é o estágio que nós estamos. Estágio de individualidade em progresso para alcançar essa plenitude. E aí, como é que funciona isso, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Os espíritos impuros, primeiras encarnações. Né? Estamos lá na natureza, começa a evoluir, chegou no ser humano. Vive como um instinto animal. Só coisas materiais. Qual é a grande diferença da inteligência do animal para nós? Todo mundo concorda que o animal tem inteligência? Eles não aprendem truques, eles não aprendem coisas, mas eles decidem sempre no presente, porque eles usam sempre os 5 sentidos dele para tomar as decisões, para aprender as coisas. O cachorro, ele escuta, ele vê, ele sente o cheiro e vai lá e toma uma atitude. Então, ele aprende coisas, mas sempre no presente. O ser humano, quanto melhor ele programa o futuro, ele planeja,
mais inteligente ele é. Tudo que você faz hoje vai te dar uma consequência amanhã. Então, o ser humano ele olha ao passado para ver o erro que cometeu, ou dele ou dos outros. Ele toma uma atitude no presente pensando como vai ser o futuro. Por que que Deus criou essa condição do ser mais inteligente, aquele que planeja melhor o futuro? Porque, no fundo, todos nós aqui só vivemos o presente. Real é só presente. O passado é uma memória, uma fotografia, que às vezes nem é igual do que aconteceu. A gente imagina que foi daquela maneira, e o tempo vai passando e a gente vai imaginando diferente. A gente imagina como foi, mas ele não é mais real, ele é o passado. O futuro, ele é o quê? É uma possibilidade. Qualquer futuro, ele pode acontecer ou não. Em um segundo, eu posso ter um ataque cardíaco, acabou tudo que eu planejei. Tudo que nós vamos fazer daqui a um segundo pode não acontecer. Então, o futuro, ele é virtual. Ele não é real. Ah, Renan, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e vou escovar o dente. Pode faltar água, pode não ter a pasta, pode acontecer um acidente no caminho, né? A coisa mais simples que você tem certeza que você vai fazer, pode ser que não aconteça. Porque o futuro, ele é virtual. Quando eu começo a pensar coisas que vão acontecer no futuro e começo a acertar elas, a planejar elas, eu não estou trabalhando com os meus 5. Esse que é o grande segredo. Deus está me ensinando a trabalhar com coisas que eu não posso ver, sentir, tocar, que é o futuro. Só trabalhando bem as coisas que eu penso, que eu imagino, que eu sinto, que são as coisas virtuais, é que um dia eu, de fato, vou poder amar a Deus por todas as coisas e o próximo com em mim. Senão, eu vou estar sempre vivendo as coisas materiais. O espírito, quanto mais atrasados, ó, os pseudo-sábios, o espírito, mais preso às coisas do presente ele estão. Quando nós decidimos meter o pé na jaca, cometer os maiores erros da nossa vida, eu falo assim, eu não vou nem pensar no amanhã. Eu vou viver tudo como se eu tivesse apenas o dia. São os maiores erros que a gente comete. Por quê? A gente está pensando igual a animal. O animal só pensa no dia, no presente. Quero ter todos os prazeres que eu puder, quero viver tudo que eu puder como se não houvesse amanhã. Então, os espíritos, quanto mais atrasados, mais presos ao presente eles estão. Quanto mais evoluído, mais ele planeja o que vai acontecer amanhã, no futuro. Quanto mais distante. Então, essa é a nossa evolução espiritual. É pensar sempre nas consequências daquilo que a gente está fazendo no futuro. Eu vivo o presente, porque eu estou na carne. A minha dimensão é essa. Mas tudo que eu tomo de atenção hoje, eu penso na consequência que vai ter amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um século, daqui a 3 séculos. Quanto mais distante você planejar, mais evoluído espiritualmente você vai ser. O que que nós somos aqui na carne? Quais são as 3 forças que regem o que nós somos aqui na carne hoje? Primeiro, a genética. Papai e mamãe fecundou óvulo espermatozoide, entrou lá, tem um código genético que vai definir o que nós somos. Cor dos olhos, cor do cabelo, estatura, biotipo, se vai ter alguma informação a mais ou a menos, alguma deficiência, né? Então, nesse momento que eu vou encarnar, quando o espiritual está trabalhando, papai e mamãe vão definir a forma do bolo. Mas é só genética que garante que eu sou? Não. Meio, onde eu vivo, o que eu como, as influências que eu tenho, a família que eu tenho, o sol que eu pego, o que eu não pego, se eu moro perto de um lugar gelado, no frio, no calor, né? Se eu faço exercício, se eu não faço, se eu fumo, se eu bebo, não é isso? Uma série de coisas no meio também define. Você pode pegar 2 irmãos gêmeos, um faz exercício, dieta, e o outro come o dia inteiro. O que adianta ter o mesmo código genético? Um vai ser gordinho e o outro magrinho. Então, o ser meio influencia muito. E o terceiro, a herança espiritual.
Lembra que eu falei das marcas espirituais, dos vícios que eu tenho, das manias que eu tenho, daquilo que eu acho saudável, que eu não acho. Então, essas três forças juntas representam 33% cada uma, que vai definir que nós somos em cada encarnação. O 1% que falta é Deus. A gente pedindo ajuda a ele, ele dando uma influenciazinha. Então, geneticamente, eu ganho essa força quando eu nasço. Não é pelo nascimento. Fecundou papai e mamãe, eu vou ter o código genético. Não consigo mudar ele durante a minha vida, eu consigo atenuar pelo que eu faço e o espírito que eu tenho. Mas mudar o código genético ainda não é possível, né? Em compensação, quando acaba a minha vida, esse código genético vai virar o quê? Hidrogênio, carbono, oxigênio, vai virar molécula e voltar para a natureza, que ele está aqui no meu, né, corpo biológico. O meio é o que eu vivo aqui durante a vida inteira. Família que eu nasci, o país que eu nasci, o que eu fiz, e a herança espiritual eu vou levar para a próxima encarnação. E é isso que eu preciso mudar, melhorar, transferir, deixar marcas aqui no corpo material e não levá-las. Esse é o nosso dia a dia. Nós temos uma essência divina dentro de nós que nos empurra sempre na direção do bem. O nosso relógio é igual uma bússola. Só que o meu livre-arbítrio me aponta em direções que não são aquelas. Como é que funciona uma bússola? Tem uma corrente, né, magnética ali e que aponta sempre para o norte do planeta. Dentro do planeta Terra, né, vindo lá da sua essência, tem uma corrente eletromagnética que aponta a bússola sempre na direção norte. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos uma bússola dentro de nós que aponta sempre para o norte, que é Deus. Só que nem sempre essa agulha aponta para o norte. Quanto que uma bússola não aponta para o norte? Quem já viu aqueles filmes de pica-pau? É só botar um metal ali perto que tem uma força eletromagnética que atrai a agulha na direção do ímã, da chave de fenda, do ferro, não é isso? Igualzinho a gente, ó. As coisas materiais que nos encantam, nossas paixões nos afastam de Deus. O que é mais forte? Aquele metal que está do lado da bússola ou a força eletromagnética do planeta? A força do planeta. Mas por que atrai, então, ele na direção daquele metal? Porque ele está mais próximo. Igualzinho aqui. Nós, no final, vamos na direção de Deus. Mas as coisas estão muito mais próximas de nós, estão nos atraindo em outras direções. Aos poucos, a gente vai enjoando. É igual imã de geladeira, né? Quando chega, você coloca em casa e pá! Para tirar, você machuca até a unha, né? 2 anos depois, você fecha a geladeira e cai sozinho, não é isso? Igualzinho essas paixões que nós temos. O tempo vai passando, a gente vai enjoando delas, vai encarnando, desencarnando e percebendo que aquilo não nos traz a felicidade, e a gente vai buscar um dia essa posição divina, que é o que o planeta está vivendo hoje. Por isso que a rádio está batendo recorde de audiência. Acabou o tempo? Então acabou. A gente está em provas e expiações, a planeta primitivo, provas e expiações, regeneração feliz e celestial, e ao final todo mundo vai ser feliz. Parábola dos talentos, a nossa balança, eu e o próximo, e tem que estar equilibrado. Se está caindo para um lado ou para o outro, eu não estou atendendo a equação. Não adianta eu gostar muito de mim e não gostar do outro, e nem amar o outro e viver para o outro e não gostar. Essa balança tem que estar sempre equilibrada. E acabou. O amor como solução e obrigado. Que lindo, que lindo. Maravilha. Então, vamos fazer a nossa oração, porque eu sei que ele não vai fazer. Tá, né, pai? Só com isso. E é assim, Senhor, que nós aprendemos tanto. E vemos a maravilha que somos criados por Ti. Que nós possamos fazer jus a essa criação tão magnífica, a este amor que a Tua misericórdia nos dedica, para que possamos um dia não só sermos felizes, mas principalmente ser dignos do Teu amor. Nos ampare, nos protege
que neste momento do passe, mais uma vez, vamos nos libertando desses miasmas, dessas células tão complicadas que às vezes nos envolvem pela nossa própria incoerência, pela nossa própria incúria, e que nós possamos, nesse instante, receber desses mentores essa ajuda tão necessária para que a gente possa realmente se libertar desses processos e seguir em frente, que nós possamos ter força, coragem, serenidade, equilíbrio e a tua ajuda para podermos conseguir esse intento. Que Deus nos abençoe nesse instante em que vamos para os passos. Graças a Deus. Pose, ajuda aqui. Toma passe aqui com Arno Flávio. Hélio, pode vir. E Valéria também. Vou tomar um pouquinho. Vamos estar eu fiz duas funções. E vamos nós agora para os nossos momentos do passe virtual, esse passe tão importante para nós. Que a tua misericórdia se faça presente, Senhor. E que nós possamos sentir a presença amiga da espiritualidade na nossa casa, junto a nós, nos trazendo os benefícios que tanto precisamos. E às vezes, Senhor, são benefícios para o corpo, às vezes benefícios para o espírito, às vezes por conta do nosso desequilíbrio, da nossa falta de cuidados conosco, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, nós possamos ter todo esse processo que às vezes nos impacta tanto, Senhor, a seguirmos de uma forma correta a nossa vida. E nesse instante, esses queridos companheiros da espiritualidade, esses médicos, esses auxiliares, esses dedicados mentores, possam nos trazer esses benefícios através do nosso chakra. Que eles possam fazer uma limpeza especial, limpando todos os nossos chakras, principalmente o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o genésio, o solar, o plexo solar e o gástrico. Das nossas emoções em desequilíbrio, dos nossos sentimentos em desequilíbrio, às vezes das tomadas de decisões que nos trazem tanto desacordo, Senhor, para que nós possamos, limpos desses miasmas, limpos dessas forças energéticas negativas, podemos receber através do nosso chakra frontal os benefícios que tanto buscamos e precisamos. Que eles nos inundam, Senhor. Que eles cheguem novamente aos nossos chakras de uma forma líquida, de uma forma extremamente positiva, para que possamos seguir adiante. E mais uma vez pedimos a Ti que nos ajude, que nada chegue até nós de graça. Que nos ajude, Senhor, a seguirmos adiante, mas principalmente a exercitarmos sempre a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a tomarmos muito cuidado com as nossas posições, tomarmos muito cuidado com as nossas decisões, que nós possamos, Senhor, dentro do possível, sermos libertos dos maus pensamentos, das más atitudes, que nós possamos tomar decisões acertadas, Senhor. Nesse instante que esses mentores queridos possam ir a cada canto da nossa casa, limpando-as também desses mesmos miasmas, desses mesmos fluidos negativos que nos trazem às vezes dor e sofrimento. Que haja paz na nossa casa, que nós possamos buscar o equilíbrio com a tua ajuda,
para que a paz reine entre nós, para que a paz reine junto àquelas pessoas que conosco convivem, sejam elas dentro ou fora de casa. Que nós sejamos sempre aquele que leva a palavra certa, que leva o equilíbrio, que leva a serenidade, que leva a certeza de que somos ajudados e amparados. Abençoa esta água que está ao nosso lado, para que frutos extremamente generosos cheguem até ela e possam nos trazer grandes benefícios. E nós, ao tomá-la, Senhor, possamos sentir a Tua presença junto a nós, nos envolvendo, e nos trazendo frutos extremamente positivos, que nós temos certeza de que nesta hora e neste momento, os nossos mentores estão ao nosso lado, trazendo todos esses benefícios que precisamos. E nós pedimos a esses mesmos mentores que nos inspirem, que nos fortaleçam, mas que principalmente nos ajudem a ouvir os seus conselhos e a segui-los. Quantas vezes viramos as costas àqueles que realmente querem nos ajudar? A nossa consciência que às vezes diga não faça, e nós vamos e fazemos. Portanto, é neste momento, Senhor, que uma corrente fluídica muito especial, como se fosse uma cortina fluídica, nos envolve, para que possamos nos sentir protegidos, amparados, e com certeza, com a ajuda desses amigos queridos, nós vamos pouco a pouco melhorando os nossos sentimentos, melhorando as nossas atitudes, com a tua ajuda, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa cada um de nós em particular, abençoa o edifício ou a casa onde moramos, a rua, a cidade, o Brasil e o mundo que precisa tanto de ti. Que a paz esteja conosco, nos abençoando e protegendo, Senhor. Graças a
Bebezinha, respira fundo. Nossa, tem que falar com uma classe aqui. Olha que uma classe tem aqui. Olha que coisa. Antônio Luiz, toma passe aqui, ó. Aqui. Primeiro, eu quero ver se liga para a tela. Aqui, ó. Tá vivo. No fundo, no fundo. Ele é inteligente. Não, muito É. bom. Você sabe, né? Agora, quando ele eu deixo no campo. A gente está falando. Eu não me importo nada. Vivendo com Eu não vou poder investir. Vamos fazer também. Eu também. Não faço isso. Eu tô com você. energia. Você conheceu o pai dele? Pai. Tá. Bem, bem, isso para nós. Esses estudos não é só um barato. Bem, não. Só que eu vou Às vezes ele pensa que está foguinho, mas talvez não é todo esse patrimônio. Sim.